A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando e nesta madrugada estarmos aqui no propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? São exatamente 00:12. Hoje, 2 de dezembro, né? Graças a Deus, mais um mês que se iniciou, último mês do ano, né? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje o Salmo 31, capítulo 31 de Salmos, né? A confiança em Deus ao regente de coro, Salmo de Davi, né? A confiança em Deus. Então não existe outro Deus a quem nós devemos adorar, prestar nossa adoração, nosso culto, a não ser ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus da palavra, da Bíblia Sagrada, ao Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje nós estamos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, para que o Senhor Jesus venha abrir o seu entendimento, o nosso entendimento, para que a luz de Cristo ilumine a nossa mente, o nosso coração, ilumine os nossos caminhos, para que nós possamos ter uma vida na presença de Deus, né? Agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. O versículo 1 do Salmo 31 diz assim, ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado, Tu és justo, eu te peço que me ajudes, ouve-me e salva-me agora, peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio, mas nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixe que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Eu estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se desgastando ou esgotando. Louvado seja o nome do Senhor, né? Neste salmo, Davi, ele pedia ao Senhor o seu socorro, né? Que o Senhor o livrasse da vergonha e da derrota, né? O livrasse das armadilhas dos inimigos, os livrasse das aflições que ele estava passando, enfrentando, as dores nos seus ossos, né? As lágrimas, o sofrimento,
as tribulações, as lutas da vida que muitas vezes nos sobrevêm, né? As más notícias, as perseguições, as humilhações, as calúnias, defamações, a ira, né? A maldade, muitas das vezes para tentar nos colocar para baixo, nos desanimar, os perseguidores, os inimigos, né? Aqueles que desejam o nosso mal, o seu mal, sem causa, muitas vezes, né? Olha para você, dos pés à cabeça, lhe medindo, né? Lhe julgando, desejando mal, nem te conhece às vezes, né? Às vezes nem tem uma intimidade para te conhecer melhor, mas a maldade, né? A inveja, o olho grande, a malícia no coração, na mente, contra a sua vida, contra a nossa vida. Davi, ele era um homem de Deus, né? Um servo do Senhor, um rei, uma grande nação de Israel. E ele sabia o sofrimento, as perseguições, as lutas, as guerras, as batalhas que ele tinha que enfrentar. E como ser humano, né, como um homem limitado, ele também sentia no seu coração as tristezas, as angústias, as depressões, as humilhações, né, como hoje tem acontecido com muita gente. Mas Davi, ele tinha um diferencial, que ele não adorava outros deuses, ele não adorava deuses falsos, né? Como a palavra diz aqui, ó. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança, né? Ele falando para Deus, orando, pedindo a Deus o socorro do Senhor. E ele dizia: Senhor, eu não adoro deuses falsos, eu só adoro ao Senhor. Este era o diferencial na vida de Davi. E é o diferencial na vida daqueles que buscam a Deus, daqueles que pedem a proteção do Senhor, daqueles que oram ao Senhor, que choram, que se humilham diante do Senhor Jesus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, que não adora a deuses mortos, deuses que nada podem fazer pelas suas vidas, deuses que têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, né? Porque são deuses mortos. Mas nesta madrugada nós vamos clamar ao Deus vivo, ao Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra, ao Deus que criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, o Deus que chama cada estrela pelo seu nome. Isaías capítulo 40. O Senhor estende os céus como cortinas e os mede com a palma das suas mãos. É a este Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que talvez esteja passando por lutas na sua vida, na sua família, você que já adorou tantos deuses de todas as formas, mas ainda não clamou ao Deus vivo, ao Deus que pode mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte. O Deus que deu vista ao cego Bartimeu. O Deus que levanta do pó o desvalido e faz assentar entre os príncipes do seu povo. O Deus que arranca o viciado das drogas, que liberta o homem do crime organizado, que liberta das facções, né? E faz dele homem e mulheres de Deus. É a este Deus que Davi clamava, pediu o seu socorro. E diz a sua palavra que o Senhor enviava as vitórias a Davi pelo amor dele, pela sua misericórdia. Como ele diz aqui no versículo 17, ó Senhor Deus,
eu estou te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes, que falam com desprezo contra as pessoas honestas. O versículo 23. Ame o Senhor de todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Sejam fortes e tenham coragem, né? Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Esse é o conselho que Davi nos dá para nós sermos fortes e corajosos, né? Josué capítulo 1, quando Deus mostrou a cidade de Canaã, né? Para conquistar a cidade que manava leite e mel, que mostrou aos espias, né, a Josué, a Caleb, alguns do povo que foram com eles espiar a terra. E muitos diziam assim, alguns deles, né, que olharam a terra, espiaram, disse: essa terra é terra de gigante. Como nós vamos vencer esses gigantes e tomar posse dessa terra? Né? Outros com espírito de derrota, de medo, né? Diziam: como é que nós vamos conquistar essa terra? Lá é uma terra de gigante, como é que nós vamos vencer esses gigantes? E diz a palavra de Deus que Josué e Caleb tinham um espírito diferente, que era o Espírito Santo de Deus habitando com eles. Ele olhou e disse para o povo, quando eles voltaram de olhar a terra, ele disse à multidão lá, ao povo: se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Ou seja, Ele nos dará essa terra que mana leite e mel, que era a terra prometida, a Canaã, né? E eles trouxeram, diz a palavra de Deus, um grande cacho de uva que se arrastava ao chão, porque lá era uma terra de muitas bênçãos. E lá estavam os inimigos, né, que eles tinham que vencer. E uns olharam com espírito de fracasso e derrota, mas Josué e Caleb olhou com espírito de vitória, né, de vencer aqueles inimigos. E é isso que Deus quer de mim, de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nós não olhemos para o tamanho do gigante, mas que nós entendemos que maior do que esse gigante é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós clamamos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que pode mudar essa situação difícil aos seus olhos, aos meus olhos, e nos dar vitórias extraordinárias, como o salmista Davi disse aqui, no versículo 24. Sejam fortes e tenham coragem, né? Ele não diz sejam fracos, não. Ele não diz tenha medo diante da má notícia, diante da situação, do problema que você está enfrentando, não. Ele diz sejam fortes e corajosos. Foi o que Deus falou para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu sou contigo, eu, o Senhor, para te abençoar. Então Deus, Ele é com aqueles que se esforçam, meu irmão, com aqueles que querem vencer, não só aqui nesse mundo passageiro, mas também ter a salvação eterna com Cristo. Você tem que se esforçar para querer as bênçãos de Deus na sua vida e na sua família.
E como é que você vai fazer isso? Orando, meditando na palavra de Deus, guardando os mandamentos do Senhor, adorando a Deus, servindo a Deus, rejeitando o pecado que está bem pertinho de mim e de você, as maldades que o diabo muitas vezes joga no nosso coração, na nossa mente, né, para nós pecarmos contra o Senhor, abandonarmos a nossa fé em Deus. Mas nesta madrugada nós vamos clamar ao Senhor, vamos entrar agora na presença de Deus em oração. Vamos clamar ao Deus vivo e poderoso que está no seu alto e sublime trono. Diz a palavra do Senhor, acima dos céus, dos céus, dos céus, né? E se inclina para ver a terra. Olha só que maravilha, Deus vê tudo. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo os inimigos te caluniando, te defamando. Deus está vendo as covas que estão sendo preparadas, os laços por Satanás, por seus demônios, seus seguidores. Mas em nome de Jesus, nessa madrugada, vai cair por terra, vai ser quebrado esse laço, vai ser despedaçado esse laço, essa lança maligna contra a nossa vida e contra a nossa família. E que o espírito do fracasso e da derrota, como Davi disse aqui, Senhor, me livra da vergonha e da derrota. Que esse espírito maligno, ele seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. O espírito do fracasso, do desânimo, o espírito da incredulidade, ele venha a ser repreendido do seu coração, da sua mente, do meu coração e da minha mente. E que o Espírito do Senhor que estava na vida de Caleb e de Josué, que conquistaram aquela terra abençoada que manava leite e mel, ele esteja na minha vida e na sua vida, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece, o mundo do pecado, o mundo da maldade, né? Mas aqueles que buscam a Deus, a sua misericórdia, o seu amor, o Espírito por excelência, o Espírito Santo de Deus estará conosco para nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada que o Senhor nos concede, mais um dia de vida, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo respirar, pelo alimento, pelo deitar, pelo levantar. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai, viemos te pedir que nos dê um espírito de excelência, um espírito de determinação, Senhor. Pai, um espírito de fé, de ousadia, de coragem, e não de covardia, Senhor, e não de timidez, não, Senhor, mas o espírito de fé, um espírito de perseverança, um espírito, Senhor, Santo do Senhor, de ousadia e determinação, o espírito de discernimento, para discernir o que é de ti e o que não é, de ânimo e de fé, e que o Senhor repreenda todo o espírito da doença, todo o espírito da miséria, todo o espírito da prostituição, todo o espírito dos vícios, do pecado, da maldade, do ódio, espírito do suicídio, do homicídio, desejo de matar, de morte, desejo de suicídio. Meu Deus, que o Senhor repreenda nesta madrugada agora, repreenda o espírito da miséria, o espírito maligno da miséria que fecha as portas. Meu Deus, para que nada dê certo na vida desse pai de família, desta dona de casa, desse trabalhador, na vida deste comerciante, desse empresário. Senhor, repreenda em nome de Jesus todo espírito da miséria, Senhor. Espírito do câncer, da AIDS, espírito que causa as enfermidades mortais, as doenças. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa madrugada, repreende ele agora, meu Deus. Dá ordem a teus anjos, Pai. E os anjos do Senhor guerreiem por nós agora. Todo plano do inferno, toda maldade em oculto, onde só os olhos do Senhor que contempla, Pai, todo laço,
todo projeto do diabo e seus demônios, seus seguidores, em nome do Senhor Jesus, venha ser quebrado, destruído, repreendido agora em nome do Senhor Jesus. E o Senhor, meu Deus, Espírito Santo, venha habitar em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, em nosso corpo, nos trazendo paz, saúde, sabedoria, trazendo paz, saúde, salvação a este irmão, a esta irmã, a este amigo, abrindo o entendimento dele, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração e na sua mente, que ele pare de adorar deuses mortos, Pai, e passe a adorar o Deus vivo, o Criador do universo, o Criador da humanidade, o Criador de todas as coisas, a fonte de tudo, da saúde, da paz, do amor, da união, da comunhão, da prosperidade, da vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você, meu irmão, minha amiga, que está do outro lado, vai dizer amém, assim seja, porque assim vai ser na sua vida, na sua família, que habite na sua vida, na minha família, na sua família, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, quando Jesus disse no capítulo 14 de João, e o versículo 1 ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos enviarei o Consolador, né? O Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas ele estará com vós, habitará em vós, né? Todos aqueles que creem na palavra de Deus, que aceita Jesus como seu Salvador da sua vida, né? Que com certeza o Espírito do Senhor habitará na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Você, meu amigo, meu irmão, que nós somos amigos aqui no Facebook, você que quer se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, @PRJoãoMaria, você vai se inscrever no nosso canal, vai dar o like lá, tocar no sininho, vai fazer seu comentário, vai compartilhar as orações, a leitura da palavra de Deus para o seu familiar, seu amigo, em nome de Jesus, pois você estará fazendo a obra de Deus também, né? Compartilhando a palavra de Deus. Que Deus te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada, um mês de dezembro abençoado, portas extraordinárias se abram na sua vida, na nossa vida, na nossa família e na sua família, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Então, só Deus, só Jesus Cristo tem todo o poder de cima no céu e embaixo na terra. Amém? Deus abençoe e te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui depois de meia-noite, né? Lendo o Salmo 32 e orando e clamando a Deus pela nossa vida e nossa família, em nome de Jesus.